Sejam bem-vindos, guerreiros e guerreiras de todo o Brasil, ao Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral e hoje um quadro novo, Sessão Memória, para falar sobre o título da Copa do Brasil de 2007, que completa 11 anos hoje, 6 de junho de 2018. Nesse vídeo nós vamos contar como foi que conquistamos aquele título da Copa do Brasil e por que ele precisa ser lembrado para sempre. Esse é um vídeo um pouquinho maior, então você assiste até o final, porque é tipo um documentário e divulga pra caramba, porque deu um trabalho pra pesquisar, peguei, assisti o DVD de novo, assisti o maneiro, então curte bastante e compartilha bastante se você gostar. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, clica no sininho pra você receber as notificações assim que a gente lançar um vídeo novo e, é claro, dá um like aqui embaixo. Bora pro vídeo? A Copa do Brasil de 2007 foi disputada naquele modelinho tradicional, 6 fases até a final e 12 jogos até o título. Assim como era, normalmente, os clubes da Libertadores não participaram dessa edição, que são eles: Flamengo, Paraná, Santos, São Paulo, Grêmio e Internacional. O Fluminense nem de longe era favorito a esse título. Tinha feito uma péssima campanha disputando para não cair em 2006, reformulou o elenco inteiro, ou seja, a chance da gente ser eliminado no início do ano era muito grande. Houve uma profissionalização do departamento de futebol. Branco chegou para ser o coordenador técnico remunerado. No campo, várias saídas de jogadores e um elenco praticamente novo, mas no banco permanecia PC Guzmão, técnico que tinha encerrado a temporada anterior. Ter esse time completamente novo não ia ser fácil de ajustar tão rapidamente. E em meio a um dos piores inícios na história do Fluminense no Campeonato Carioca, PC Guzmão foi demitido com apenas 4 jogos no ano. Vinícius Eutrópio assumiu interinamente pela primeira vez, porque ele vai assumir depois interinamente ainda, e foi com ele que a gente estreou na Copa do Brasil de 2007, lá no Acre, contra a ADESG. O tricolor que iniciou a campanha lá no Acre foi escalado com Ricardo Berna, Carlinhos, Roger, Thiago Silva e Ivan, Fabinho, Arouca, Cícero e Carlos Alberto, Soares e Alex Dias no ataque. No banco, o treinador era Vinícius Eutrópio. No jogo de estreia, o Fluminense chegou a estar ganhando por 2-0, o que eliminaria o jogo de volta. Tinha essa regra, né? Se você ganhasse por 2-0 a ida fora de casa, você não precisava jogar o jogo de volta. Mas tomamos um gol no finalzinho e tivemos que jogar a volta aqui no Maracanã. Os gols do Fluminense nessa partida foram marcados por Soares e Alex Dias. Para o jogo de volta, Joel Santana já havia sido contratado. Sem ter conseguido se classificar para as finais da Taça Guanabara, a goleada que o Fluminense fez por 6-0 em cima da ADESG no Maracanã serviu de recompensa para os torcedores na época. Eu não me esqueço, porque foi um dia antes do meu aniversário de 12 anos. Com Carlos Alberto fora por lesão, coube a Thiago Neves carregar aquele Fluminense nas costas. Ele fez 2 gols e os outros foram marcados por Thiago Silva, Alex Dias, Lene e Cícero. Com categoria, Thiago Neves marca o 3º. E Thiago Silva o 4º. Não adianta. O Fluminense amplia com Thiago Neves e fecha a goleada com este gol de Lene. E 2 semanas depois, já na fase seguinte, o Fluminense já viajava para Natal para enfrentar o América de Natal. Porém, mais uma vez, não conseguiu eliminar o jogo de volta. 2-1 no Machadão, gols novamente de Soares e Alex Dias, e teríamos jogo novamente no Maracanã. Porém, o que parecia ser um jogo protocolar ali, em que o Fluminense poderia até perder por 1-0, poderia empatar, e é só um joguinho pra gente se classificar igual foi contra a 10, se tornou uma vergonha. 1-0 pro América, num jogo horroroso, o Fluminense vaiado de todas as formas possíveis, e por causa desse jogo a gente não foi campeão invicto. Foi a única derrota nossa na Copa do Brasil inteira. Naquele momento, o Fluminense vivia talvez seu pior momento no ano, porque já não tinha nem avançado pra semifinal da Taça Guanabara, caminhava pra repetir a mesma campanha na Taça Rio sem se classificar, e dentro de campo era um time horroroso que não motivava ninguém a assistir o Fluminense. E assim, o Fluminense chegou no dia 19 de abril para receber o Bahia no Maracanã. Era o primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, menos de uma semana depois de ter sido eliminado de vez no Campeonato Carioca. Porém, quem estava vendo aquele jogo viu um primeiro tempo Fluminense que achou que era mudança da água pro vinho, que agora vai. Joel Santana escalou Thiago Neves e Carlos Alberto no meio, o time ficou mais ofensivo, pressionou, Carlos Alberto marcou o primeiro gol do Fluminense, mas aos 46 segundos do segundo tempo, Fábio Saci empatou a partida para o Bahia. Resultado final 1-1 e, para piorar, Carlos Alberto foi expulso de bobeira no final do jogo e desfalcou o Fluminense lá na Fonte Nova.
Resultado, Joel Santana demitido, e para o jogo lá na Bahia, o Fluminense já tinha contratado o Renato Gaúcho, mas quem comandava o time interinamente era mais uma vez ele, Vinícius Eutrópio. Aparentemente armado para se defender, mesmo precisando do resultado, o Fluminense teve que enfrentar mais de 50 mil pessoas no estádio, e também a péssima arbitragem do senhor Alício Pena Júnior. Com menos de 10 minutos de jogo, Emerson Cris meteu uma bola no ângulo, fez um golaço e abriu o placar para os baianos. O Fluminense precisaria virar a partida 2-1 para se classificar direto. E Cícero, depois de um bate-rebate na área, deu uma puxeta meio voleio e marcou um golaço, empatando a partida ainda no primeiro tempo. Mas no segundo tempo, a péssima arbitragem chegou e Fábio Saci fez o 2-1 pro Bahia, só que só o senhor Alício Pena Júnior não viu que essa bola bateu na mão. Todo mundo viu, até o próprio Fábio Saci ficou meio constrangido logo depois que fez o gol, mas o juiz validou o gol do Bahia, 2-1 pro Bahia, e isso fora de casa, o Fluminense precisando de um gol para se classificar. E a partir daí, o jogo virou ataque contra a defesa. Soares, que havia entrado no lugar de Rafael Moura, recebeu um cruzamento da direita e bateu de primeira para fazer o gol que levou a gente para as quartas de final daquela Copa do Brasil. A chegada é boa com Rafael pela direita. O cruzamento, olha o gol! Gol! Tá na rede! E é do Fluminense, Soares! Cruzamento perfeito do Rafael. Ele fechou de primeira, batendo sem chances pro Paulo Mussi. Na época, a Copa do Brasil era uma sequência abrupta de jogos. Então, na semana seguinte, o Fluminense já jogava as quartas de final e receberia o Atlético Paranaense no Maracanã para a primeira partida. Como já estava eliminado do estadual e ainda não tinha começado o Campeonato Brasileiro, Renato Gaúcho pelo menos teve a semana inteira livre para treinar e definir o time base do Fluminense, que seria para até o final da Copa do Brasil. Fernando Henrique no gol, Carlinhos, Luiz Alberto, Thiago Silva e Júnior César, Fabinho, Arouca, Cícero e Carlos Alberto, e no ataque Alex Dias e, até então, Rafael Moura. Apesar de estar nas quartas de final, a péssima campanha até então, com apenas 3 vitórias em 6 jogos, sendo que dessas 3, 2 foi contra o Adesg do Acre, a torcida ainda não acreditava no time. E tinha razão, né? Com certeza, pelos esses números aí que eu falei. Apenas 18 mil pessoas estavam no Maracanã naquela quinta-feira para ver o Fluminense começar a jogar bem, fazer 1-0 com o Thiago Silva. Mas no ataque do Atlético Paranaense, aquele Ney, aquele carequinha que jogou no Inter depois, acertou um chutaço, empatou o jogo. O Fluminense ainda pressionou, mas saiu novamente do Maracanã, tendo que ir buscar um resultado fora de casa, e dessa vez lá na Arena da Baixada. Gol do Atlético! Por sinal, a Arena da Baixada é essa que o Atlético Paranaense tinha um retrospecto incrível. Nas fases anteriores ele tinha eliminado Vitória e Atlético Goianiense com um 3-0 e um 2-0 respectivamente, que eram justamente os resultados que ele precisava para se classificar. Ou seja, o time fazia muito gol e não tomava gols em casa. O Fluminense foi para Curitiba com um desfalque ainda, porque Carlos Alberto, que havia sido expulso lá contra o Bahia, pegou um gancho agora depois de ser julgado e ficou mais uma partida fora, e essa partida era justamente a volta contra o Atlético Paranaense. Surpreendendo a todos, Renato Gaúcho não colocou o Thiago Neves, que era o reserva imediato. Mesmo precisando do resultado, colocou Romeu e jogou com 3 volantes, adiantando Cícero para único apoiador. Mesmo assim, o Fluminense começou atacando, pressionando e jogando melhor do que o Atlético, a ponto de Alex Dias tocar uma bola e o goleirão Guilherme salvar o primeiro gol do Flu com a mão fora da área. Foi expulso. O reserva Biafra entrou e por pouco no final do primeiro tempo não entregou um gol para Rafael Moura, que o atacante He-Man perdeu. Durante o segundo tempo, algumas mudanças foram feitas, como por exemplo, saiu o Romeu, entrou o Thiago Neves, e a mudança que alterou toda aquela história na Copa do Brasil, que foi a saída de Rafael Moura e a entrada do esquecido Adriano Magrão. E em uma de suas primeiras participações, o atacante, que era melhor do que o Shevchenko, recebeu uma bola rebatida, entrou na área, tirou do goleiro para marcar o gol da classificação do Fluminense naquela partida. Olha essa bola pro Adriano Magrão, bateu! Gol do Fluminense! Adriano Magrão faz 1-0 pro Flu aos 30
32 minutos do segundo tempo. Adriano Magrão. Antes de acabar o jogo, no último lance, Alex Mineiro ainda saiu cara a cara e Fernando Henrique saiu do gol para fazer a defesa que botou o Fluminense na semifinal. E finalmente, neste jogo, a chave da Copa do Brasil virou no Fluminense e a partir dali, o apoio da torcida começou a ser incondicional. De uma das piores campanhas do Campeonato Carioca na história para uma semifinal de Copa do Brasil. Na semifinal, o Fluminense enfrentou o Brasiliense, ou seja, voltou a enfrentar um time que não estava na Série A do Campeonato Brasileiro naquele ano. Porém, o retrospecto do time candango era bom, já tinha eliminado Cruzeiro, Juventude, que era da Série A naquele ano, e o Ipatinga, que tinha sido semifinalista no ano anterior e seria, naquele ano, em 2007, o vice-campeão da Série B. E um detalhe, o Brasiliense havia vencido todos os jogos fora de casa. Ou seja, um caminho bem mais difícil e com vitórias muito melhores do que aquele caminho do Fluminense até ali, né? Mas finalmente o Fluminense fez valer o mando de campo e levou um bom resultado para o jogo de volta. No Maracanã, com mais de 32 mil pessoas presentes, o Fluminense escalado com Fernando Henrique, Carlinhos, Thiago Silva, Roger e Júnior César, Fabinho, Arouca, Cícero e Carlos Alberto, Alex Dias e Adriano Magrão, começou dominando completamente a partida. E mesmo depois de sofrer 1-0 do Brasiliense, no único ataque do time deles no primeiro tempo, virou para 2-1 em 4 minutos. Um gol de Thiago Silva no rebote da bola na trave de Adriano Magrão e um golaço de trivela de Alex Dias, sensacional, um dos gols mais bonitos que ele fez pelo Fluminense. Recebeu o Cícero, toca pro Alex, tentou o drible, dividiu, ganhou, botou na frente, bateu, golaço! Gol! Alex Dias do Fluminense. Linda jogada, primeiro na técnica, depois na força, dividiu com o Rafael e aí dá um toque na bola, dá um biquinho na bola, ela sobe, vai na gaveta, pro fundo do gol. Na volta do intervalo, 4 minutos do segundo tempo, falta cobrada na área, Adriano Magrão só raspou e fez 3-1 pro Fluminense. Porém, vai estar mentindo aquele que falar que não ficou com medo quando o Brasiliense diminuiu para 3-2 com gol de Varley. Porque aí, na volta, 1-0 dava Brasiliense, ou seja, apesar do jogo bom, do Maracanã cheio, o Fluminense não estava um resultado tão bom. Foi então que aos 32 minutos aconteceu o lance polêmico desse jogo. O zagueiro do Brasiliense colocou a mão na bola na área, pênalti Fluminense, isso não tem o que discutir, eles aceitaram numa boa. Carlos Alberto pegou a bola, bateu primeiro e Guto, o goleiro do Brasiliense, defendeu. Só que o juiz anulou a cobrança dizendo que o goleiro do Brasiliense se adiantou. Eu não vi como se ele se adiantasse muito, não. Carlos Alberto pegou a bola, ajeitou na marca, bateu no mesmo canto, fez o 4-2 e fez com que Dimba, no final, falasse essa entrevista aí sensacional falando de FMI. É sempre bom rever, né? E, acima de tudo, isso aqui que aconteceu aqui é caso de Polícia Federal, FMI, alguma coisa, porque... Entre uma partida e outra, o Fluminense finalmente estreou no Brasileirão, mas perdeu por 2-0, poupando o time inteiro lá no Olímpico contra o Grêmio. O foco principal era o jogo do meio de semana. Mais uma vez, sem poder contar com Carlos Alberto no jogo fora de casa, Renato Gaúcho fez a opção por jogar com 3 volantes, novamente colocando o Romeu e adiantando o Cícero. E em 5 minutos, aquilo que parecia ser um jogo, uma classificação tranquila, começou a ficar perigoso. Alain Delon abriu o placar pro Brasiliense e aí o estádio Cerejão veio pra cima junto. Sem muita efetividade na armação de jogadas, o Fluminense segurava como podia. Lá atrás, Fernando Henrique salvou muitas bolas ainda no primeiro tempo. Mas novamente com 4 minutos do segundo tempo, ele, de novo, Adriano Magrão, empata a partida e dá uma tranquilidade no resultado pro Fluminense. Grande área, ele tocou pro Carlinhos, vai pra linha de fundo, cruzamento, Adriano Magrão sumiu, Pedro Paulo, bola voltou no Arouca, levou pro pé direito, tocou no Alex Dias, devolveu no Arouca, que bolão, na linha de fundo, cruzamento, Adriano Magrão, gol!
E essa tranquilidade foi só no resultado mesmo, porque a pressão do Brasiliense continuou, e aí foi a trave salvando 2 vezes, Fernando Henrique salvando, mãe de jogador e salva, e entra Gandula, e entra tudo pra salvar, mas nada impediria o Fluminense terminar aquele jogo com um resultado positivo, 1-1, classificado para a final e enfrentar o Figueirense na decisão. Se você quiser saber como é que foi a semifinal do Figueirense e Botafogo, no card aqui em cima tem lá os 5 jogos que eu mudaria o resultado. Eu contei um pedacinho dessa história dessa semifinal. E assim como aconteceu em todos os jogos em que teve sorteio para ver quem ficaria com o mando de um jogo, o mando de outro, o Fluminense jogou a primeira partida em casa. No dia 30 de maio de 2007, uma semana depois daquele jogo contra o Brasiliense, era tudo papum bem rápido, o Fluminense recebia o Figueirense no Maracanã com quase 70 mil pessoas, ingressos esgotados. Para este jogo, um dos desfalques era Júnior César, e então Renato Gaúcho, o treinador, escalou o Fluminense com Fernando Henrique, Carlinhos, Thiago Silva, Luiz Alberto e Ivan na lateral esquerda, Fabinho, Arouca, Cícero e Carlos Alberto, Alex Dias e Adriano Magrão no ataque. Do outro lado, o time do Figueirense, apesar de ser um time médio ali do Campeonato Brasileiro, era um time que tinha vários jogadores que fizeram sucesso depois no Brasileirão. Por exemplo, o goleiro Wilson, que hoje é ídolo no Coritiba, o lateral André Santos, que passou pelo Corinthians, pelo Flamengo, chegou aí para a Copa do Mundo de 2010, o meia Cleiton Xavier, que jogou muito tempo no Palmeiras, o volante Diogo, que veio pro Fluminense, né? Isso aí não é nenhum destaque positivo, é só pra você lembrar mesmo. Diogo e Rui Cabeção passaram pelo Fluminense depois. O volante Henrique, do Cruzeiro, que tá lá um tempão já no Cruzeiro e também um nível de futebol altíssimo. E também o zagueiro Chicão, que ficou marcado por aquela grande passagem no Corinthians, recuperando ali. O Corinthians foi campeão brasileiro em 2011 e ganhou os títulos da Libertadores e do Mundial de 2012. Ou seja, seria um jogo difícil, isso a gente já tinha noção. Mas quando com 1 minuto o Ivan recebeu sozinho na lateral esquerda e perdeu o gol, a gente já sentiu que o Fluminense teria a chance de ganhar aquele jogo em casa facilmente. E eu disse teria, porque realmente teria, mas não teve, não aconteceu. Apesar de chances com Luiz Alberto, com Alex Dias e com o Davi, o Fluminense não conseguiu abrir o placar e dependia até de Fernando Henrique salvar lá atrás para não tomar o primeiro gol. Em uma dessas bolas, um cruzamento fácil de encaixar, Fernando Henrique socou, bola para frente da área, Henrique dominou, ajeitou e mandou uma pancada no ângulo aos 37 do segundo tempo. O Fluminense perdia por 1-0 pro Figueirense dentro de casa. Fernando Henrique não quis correr risco, saiu socando. Aí a bola fica com o Henrique. Henrique dominou, levou pro pé direito. Gol! Do Figueirense! E que gol faz o Henrique no Maracanã! Um chute espetacular do meio da rua, aos 38 do segundo tempo, para explodir a torcida do Figueira, no Maracanã, em Santa Catarina, em todo o Brasil. Apesar do balde de água fria, o time não se perdeu em campo. Em 2 minutos, Davi bateu o escanteio rápido, Thiago Neves entrou driblando todo mundo, rolou para ele, sempre ele, Adriano Magrão, empatar a partida. O Fluminense teve 4, Figueira. Aí o Thiago Neves teve liberdade, foi sozinho pro fundo, fez o cruzamento, a chance! Gol de Adriano Magrão para o Fluminense! Aos 43, em grande jogada do Thiago Neves, levou, foi a linha de fundo, sempre com o pé esquerdo, o cruzamento, a bola passou pelo Alex Dias, Adriano Magrão, homem de área, centroavante, a moda antiga para empurrar para o fundo da rede, fazer o 4º gol dele na Copa do Brasil, igualar a decisão. Fim de papo, terceiro 1-1 em casa na competição e mais uma vez o Fluminense ia jogar fora precisando buscar o resultado. Entre um jogo e outro da final, o Fluminense tinha um clássico contra o Vasco ainda, mas colocou a equipe reserva e conseguiu um empate por 1-1. E fomos para Santa Catarina. E antes da partida, um fato importante, mas que eu vou deixar Renato Gaúcho, Alexandre Bittencourt, o lateral Carlinhos e o zagueiro Luiz Alberto contarem sobre essa história aí, que tá um trechinho do DVD Copa do Brasil 2007, A Conquista. Dá uma olhadinha aí, só que a história é muito interessante.
tocou a campanha do meu quarto, eu fui abrir, eu dei de cara com o Alexandre Bittencourt, aí ele, pô, eu sei que você estava descansando e tal, mas eu queria te mostrar esse pôster, porque eu acho que é uma sacanagem que os caras já estão achando que são os campeões e tal. Eu olhei o pôster e realmente estava a foto do time do Figueirense, já como campeão, com a faixa. E aquilo foi bom ele ter me mostrado, ter me acordado, porque aquilo deu uma força muito grande dentro de mim, entendeu? Chegou na hora do lanche, ele virou pra mim, entregou na minha mão o posto e falou assim, ó, cola isso agora lá no vestiário. Quando a gente chegou no vestiário, tinha um pôster do Figueirense como campeão da Copa do Brasil, e isso quando a gente viu, a gente pegou na mesma hora e rasgou aquele pôster. Quando a gente entrou no vestiário, né, aí tá um cartaz grande, né, com a foto dos jogadores do Figueirense, né, dizendo que o Figueirense já era o campeão da Copa do Brasil de 2007. Então aquilo ali mexeu mais ainda com os jogadores, né, mexeu muito com a gente. Assim como no Maracanã, o Orlando Scarpelli estava com os ingressos esgotados, ou seja, a torcida do Figueirense foi em massa também pro jogo. Dentro de campo, no Fluminense, duas mudanças. Sai Luiz Alberto, que tinha sentido dores na terça-feira, entra Roger e volta Júnior César no lugar de Ivan. Após o apito inicial, aconteceu nada em 3 minutos, porque ninguém lembra desses 3 minutos. O que importa é que Júnior César bateu o escanteio e aí você confere o vídeo do gol do Fluminense, o gol do título da Copa do Brasil de 2007. Zagueiro Roger vai lá para a grande área, Thiago Silva também vai lá, Alex Dias fica na primeira trave, o Cícero é marcado em cima pelo Felipe, olha o levantamento, vai subindo o Cícero, tentou o toque de cabeça, bola sobra com o Adriano Magrão, ele protegeu, levou para o pé esquerdo, tentou o levantamento, boa bola, chance do Roger, gol! Número 4, ele que ganhou a posição ontem, faz um gol do Fluminense de pé direito que não é o bom, com apenas 3 minutos e meio, bota o Fluminense na frente do marcador, desfazendo a vantagem do Figueirense de jogar pelo 0-0. O destino caprichou no roteiro do Roger. Mas ao contrário do que muita gente pensa, 3 minutos do primeiro tempo não acabou o jogo não, foi um jogo tenso pra caramba. Bola na trave do Figueirense, Fernando Henrique fazendo várias defesas, o Fluminense só teve 2 chances de gol, uma com uma jogadaça de Arouca e outra num chute que Alex Dias isolou a bola, pressão total do Figueirense, mas o Fluminense segurou o resultado e finalmente, pela primeira vez, 3 gerações puderam gritar, é campeão para um título nacional. Esse vizinho, André Santos levantou, Vitor Simões tentou o domínio, vai tentar a bicicleta, chegou para dominar o Thiago, apita Eber Roberto Lopes, pode soltar o grito entalado na garganta, o Fluminense é campeão da Copa do Brasil 2007. O Fluminense está na Libertadores 2008. E você vai dizer aqui nos comentários de qual competição você quer que eu faça um vídeo do Sessão Memória. Esse quadro vai ser mensal, sempre na primeira semana de cada mês, e eu aguardo que você continue nos dando audiência. Não se esqueça de se inscrever e dar o like aqui embaixo. Saudações tricolores e até a próxima.